Corri para o hospital para ver meu filho, a enfermeira falou. Esconda-se. Eu paralisei quando vi o rosto de um fantasma. Parado no corredor, conversando com o médico do meu filho, estava Jorge, meu ex-marido. O mesmo Jorge que eu tinha enterrado há 5 anos. Corri para o hospital e encontrei meu ex-marido, que eu enterrei há 5 anos, conversando com o médico do meu filho. Ele está fingindo que sou louca. Inscreva-se e deixe seu like para ver minha reação. O ar sumiu dos meus pulmões. Meu corpo inteiro gelou, como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Não era alguém parecido. Era ele. O mesmo cabelo escuro, agora com alguns fios grisalhos nas laterais, a mesma postura arrogante, com uma mão no bolso enquanto gesticulava com a outra. Ele usava um terno caro, algo que nunca teve quando estávamos juntos. A enfermeira, uma moça jovem chamada Lúcia, me puxou para dentro de uma salinha de limpeza. O cheiro de desinfetante era forte. Eu vi o nome dele na ficha do seu filho, Pedro. Ela sussurrou, os olhos arregalados. Ele disse que era o pai. Eu achei estranho, porque nos registros só constava o nome da mãe. Quando ele começou a falar com o Dr. Ângelo, eu senti que algo estava muito errado. Meu filho, Pedro, de apenas 8 anos, estava internado por causa de uma crise de asma forte. Eu tinha deixado ele sob observação e corrido em casa para pegar umas roupas para nós dois. Agora, o homem que abandonou a gente, o homem cujo caixão eu chorei em cima, estava aqui, agindo como um pai preocupado. Espiei pela fresta da porta. Jorge falava com uma voz calma e convincente. Dr. Ângelo, eu estou muito preocupado com a instabilidade emocional da Maria. Ouvi ele dizer. Ela teve alguns episódios desde a nossa separação. Chegou a inventar que eu tinha morrido só para me afastar do meu filho. Eu precisei de anos para me reerguer e agora só quero garantir que o Pedro fique bem. Um gosto amargo subiu pela minha garganta. Era um golpe perfeito. Ele estava me pintando como louca antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Se eu aparecesse ali gritando que ele estava morto, eu só confirmaria a história dele. O Dr. Ângelo, um homem sério e respeitado, ouvia com atenção, balançando a cabeça. Ele olhava para Jorge com pena, com compaixão. Meu pai português, um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria, sempre me dizia: cuidado com quem volta dos mortos, pois nunca voltam por saudade, mas sim para buscar algo que deixaram para trás. O que Jorge queria? Dinheiro nós não tínhamos. A única coisa de valor na minha vida era o meu filho. O plano dele se formou na minha mente com uma clareza assustadora. Ele ia usar a minha suposta instabilidade para tirar a guarda do Pedro de mim. Ele, o homem que forjou a própria morte. Lúcia tocou meu ombro. O que você vai fazer? Ela perguntou baixinho. Eu não sei, respondi, a voz trêmula. Mas eu não posso deixar ele chegar perto do Pedro. Eu precisava de tempo, precisava pensar, montar uma estratégia. Jorge era um mentiroso profissional, um ator. Ele tinha enganado todo mundo uma vez e estava pronto para fazer de novo. Me ajuda, pedi para Lúcia. Dá um jeito de tirar o médico e ele do corredor por 5 minutos. Eu preciso ver meu filho. Ela concordou com a cabeça determinada. Saiu da sala e alguns segundos depois ouvi a voz dela chamando o Dr. Ângelo para uma emergência no quarto ao lado. Quando o corredor ficou vazio, eu saí da salinha e entrei no quarto do Pedro. Ele dormia, sereno, com o peito subindo e descendo devagar. Beijei sua testa, sentindo o calor da sua pele. O amor que eu sentia por ele era a única força que me mantinha de pé. Aquele homem não ia tirá-lo de mim. Eu não ia permitir. Eu precisava entender o que ele queria. E mais importante, eu precisava destruí-lo antes que ele me destruísse. Mas eu ainda não sabia que o plano dele era muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Saí do quarto do Pedro com o coração batendo na garganta. Do lado de fora, no corredor, eu podia ouvir a voz calma de Jorge, ainda conversando com o Dr. Ângelo. Cada palavra dele era como um prego sendo martelado no meu caixão. Ele estava construindo a minha imagem de louca, tijolo por tijolo. Encontrei Lúcia perto do balcão da enfermagem. Ela me olhou, esperando uma ordem. Fica de olho no Pedro por mim, eu sussurrei, segurando o braço dela com força. Não deixa aquele homem entrar no quarto. Inventa qualquer coisa. Diz que o menino precisa de repouso absoluto, que não pode receber visitas. Por favor. Lúcia assentiu. Pode deixar, Maria. Mas e você? Eu preciso de provas, respondi, sentindo uma determinação fria tomar conta de mim. Preciso provar que não sou louca e que ele é uma fraude. Usei a escada de serviço para descer, evitando o elevador e a entrada principal. Meu carro, um Gol branco antigo que rangia a cada curva, estava no estacionamento. Enquanto dirigia para casa, as palavras do meu pai português ecoavam na minha cabeça. Cuidado com quem volta dos mortos. Jorge não voltou por saudade. Ele voltou para buscar algo. Meu apartamento era pequeno, em um prédio de 3 andares, sem elevador. As paredes precisavam de uma nova pintura e a torneira da cozinha pingava, um som constante que eu já tinha me acostumado. O contraste entre a minha vida e o terno caro de Jorge era um tapa na cara. O que ele tinha feito nesses 5 anos? Como um homem que mal conseguia pagar o aluguel, de repente parecia um milionário. Fui direto para o meu quarto e puxei uma caixa de papelão de dentro do guarda-roupa
guarda-roupa. Estava cheia de poeira e de memórias que eu tentei enterrar junto com ele. Fotos do nosso casamento, cartas antigas, documentos. Lá no fundo, dentro de um envelope amarelado, estava a certidão de óbito dele. Causa da morte: acidente de carro. Corpo carbonizado, identificação feita pela arcada dentária. Tudo parecia perfeitamente legal, assinado e carimbado. Por um segundo, a dúvida me atingiu. E se eu estivesse mesmo delirando? E se aquele homem no hospital fosse apenas um sósia e o estresse estivesse me pregando uma peça, mas o meu instinto gritava que não. Era ele. Eu conhecia aquele olhar, aquele jeito de sorrir de canto de boca. Continuei remexendo na caixa, minhas mãos tremendo. Foi quando senti algo duro no fundo, embaixo de uma pilha de fotos. Era um pequeno caderno de couro preto, do tipo que se guarda no bolso. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Não era meu, então só podia ser dele. Devia ter caído da jaqueta dele no dia em que ele saiu de casa pela última vez, antes do suposto acidente. Abri o caderno. A maioria das páginas estava em branco, mas na primeira folha, escrita com uma caneta de tinta preta, havia uma sequência de números e letras que não fazia sentido. Parecia uma senha ou um código, e embaixo uma única frase: o verdadeiro valor não está no preço, está no que você faz com o que tem. Era uma frase que o pai dele, um homem simples, sempre dizia. Jorge costumava rir e zombar daquele ditado, dizendo que era coisa de gente pobre que não tinha ambição. Por que ele escreveria aquilo? Virei a página. Na folha seguinte havia um nome e um endereço. O nome era Evandro, e o endereço era de um escritório de advocacia no centro da cidade. Eu não conhecia nenhum Evandro. Ele nunca tinha mencionado esse nome. Uma ideia começou a se formar, fraca, mas perigosa. O acidente, o corpo carbonizado, a identificação pela arcada dentária. E se o corpo não fosse dele? E se ele tivesse pago alguém, um advogado como Evandro, para forjar tudo? Eu tinha algo. Não era muito, mas era um começo. Era um fio solto no tecido perfeito da mentira que ele tinha criado. Eu só precisava puxar esse fio. Eu olhei para o nome no caderno. Evandro. Esse era o meu primeiro passo. Eu ia descobrir quem era esse homem e o que ele sabia sobre a morte falsa do meu ex-marido. Jorge achava que eu era fraca e instável, mas ele tinha esquecido de uma coisa. Uma mãe defendendo seu filho é a criatura mais perigosa que existe. No dia seguinte, deixei Pedro sob os cuidados atentos de Lúcia, que prometeu não deixar ninguém estranho se aproximar dele. Com um pequeno caderno de couro no bolso da calça, eu me sentia como uma soldada indo para a guerra com uma única bala na arma. Era tudo que eu tinha. Dirigi meu Gol branco, ano 98, para o centro da cidade. O rádio estava quebrado e o único som era o motor cansado e o rangido da suspensão a cada buraco. Cada barulho do carro era um lembrete da minha realidade, do abismo que existia entre a minha vida e a de Jorge, com seu terno caro e sua confiança de quem nunca precisou contar moedas para pagar o pão. Meu pai português estava certo. Ele não voltou por saudade. Ele voltou para tomar algo. O endereço do caderno me levou a um prédio espelhado no coração financeiro da cidade. Um daqueles arranha-céus que parecem arranhar o céu com indiferença. O ar-condicionado do lobby era tão frio que me arrepiei. Tudo ali era silencioso, caro e intimidante. Mármore polido, seguranças discretos e uma recepcionista com um sorriso que parecia ter sido treinado para não demonstrar emoção alguma. Bom dia, eu gostaria de falar com o Dr. Evandro, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela me olhou de cima a baixo, um olhar rápido que calculou o valor das minhas roupas e do meu cansaço. A senhora tem hora marcada? Não, admiti. Mas é um assunto pessoal e urgente, sobre um antigo cliente dele, Jorge. O nome não pareceu causar nenhuma reação nela. Ela pegou o telefone, falou algo baixo e depois me indicou uma poltrona de couro. Ele vai recebê-la em um momento. A espera foi torturante. Cada minuto parecia uma hora. Finalmente, uma porta se abriu e um homem de uns 50 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado para trás e óculos de aro fino, apareceu. Era Evandro. Ele me convidou para entrar em seu escritório, um lugar que cheirava a couro, café caro e poder. A janela ia do chão ao teto, com uma vista panorâmica da cidade que eu só via pela televisão. Sentei na cadeira à sua frente, o coração martelando contra minhas costelas. A minha secretária disse que o assunto era sobre um Jorge. Ele começou, com uma voz calma, quase entediada. Em que posso ajudá-la? Eu sou Maria, a viúva dele, falei, observando cada mínimo movimento do seu rosto. Ele faleceu há 5 anos. Eu estava organizando alguns pertences antigos dele e encontrei seu nome e endereço neste caderno. Puxei o pequeno caderno preto do bolso e o coloquei sobre a mesa de mogno entre nós. Evandro olhou para o caderno, mas não o tocou. Sinto muito pela sua perda, senhora, mas deve haver algum engano. Eu não me recordo de ter tido um cliente com esse nome. Ele era bom, muito bom. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo e leve confusão, mas eu não tinha vindo até aqui para desistir no primeiro obstáculo. É estranho, insisti, empurrando o caderno um pouco mais para perto dele, porque o nome do senhor está aqui, logo abaixo de uma frase que o pai dele costumava dizer. O verdadeiro
valor não está no preço, está no que você faz com o que tem. Foi aí que eu o peguei. Por um instante, um piscar de olhos, a máscara dele caiu. Eu vi o reconhecimento, seguido por um pânico gelado que ele tentou disfarçar rapidamente, ajeitando os óculos no rosto. Seus olhos se fixaram no caderno por um segundo a mais do que deveriam. Ele empurrou o objeto de volta para mim, a mão dele tremendo levemente. Senhora, como eu disse, não conheço essa pessoa. Talvez ele tenha apenas anotado meu nome por alguma referência. Agora, se me der licença, eu tenho uma reunião importante. Ele se levantou, o sinal universal de que a conversa tinha acabado. A calma dele tinha sido substituída por uma pressa fria e cortante. Eu me levantei também, pegando o caderno. Eu não tinha uma confissão, mas tinha algo muito melhor, a certeza. O medo nos olhos dele era a prova que eu precisava. Ele sabia que Jorge estava vivo, e agora ele sabia que eu sabia. O jogo tinha começado e eu tinha acabado de fazer minha primeira jogada, e o medo de Evandro me disse que era a jogada certa. Saí do prédio de Evandro e entrei no meu carro. O ar quente e abafado do interior do Gol branco era um choque depois do frio artificial do escritório de luxo. Por um momento, apenas fiquei ali, com as mãos no volante rachado, sentindo o suor escorrer pela minha testa. O medo nos olhos de Evandro tinha me dado a certeza que eu precisava, mas também tinha acendido um alarme. Agora ele sabia que eu estava investigando. Ele ia avisar o Jorge. Eu tinha cutucado o ninho de cobras, e agora elas sabiam que eu estava por perto. Dirigi sem rumo por alguns minutos, o barulho do motor do carro velho preenchendo o silêncio. Eu precisava pensar. O que Jorge queria? Por que voltar agora, depois de 5 anos? A resposta parecia óbvia. Pedro, mas tinha que haver mais. A farsa da morte, o advogado caro, o terno de grife, isso tudo custava dinheiro, muito dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Peguei o caderno de couro preto do banco do passageiro, abri na primeira página e encarei a sequência de letras e números. Não parecia uma senha de banco ou de computador, era algo diferente. Embaixo, a frase do pai dele me encarava. O verdadeiro valor não está no preço, está no que você faz com o que tem. Jorge sempre odiou essa frase. Ele dizia que era uma desculpa de perdedor. Ele queria o preço, o valor estampado na etiqueta, o luxo visível. Por que ele escreveria aquilo que tanto desprezava? A não ser que a frase fosse a chave para entender o código. Pensei em tudo que nós tivemos juntos, que não tinha preço. Nossas fotos, as cartas, as lembranças, nada disso parecia levar a uma fortuna escondida. Então pensei no contrário, o que Jorge considerava sem valor, mas que poderia ter um significado oculto. Uma memória me veio com a força de um soco no estômago. 1 ano antes de ele morrer, Jorge chegou em casa com uma caixa de sapatos velha. Dentro havia uma coleção de selos do avô dele. Eu me lembro de rir e perguntar o que ele faria com aquilo. Nada, ele respondeu com desdém. É só lixo velho, mas o velho insistiu que eu guardasse. Ele jogou a caixa no fundo do nosso armário e nunca mais tocou nela. E se o verdadeiro valor estivesse ali, no lixo velho do avô? Parei o carro no acostamento de uma rua tranquila. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o celular e pesquisei por leilão de selos raros. Os valores que apareceram na tela me fizeram prender a respiração. Alguns selos, aparentemente insignificantes, valiam dezenas, centenas de milhares de reais. Olhei novamente para o código no caderno. Comecei a testar combinações. E se as letras fossem referências a países e os números a anos ou catálogos? Era um tiro no escuro, mas era o único que eu tinha. Meu telefone tocou, me assustando. Era Lúcia. Atendi com a mão trêmula. Maria? A voz dela estava baixa e apressada. O Dr. Ângelo acabou de sair do quarto do Pedro. Ele disse que o pai do menino, o Sr. Jorge, ligou e ofereceu pagar por um tratamento particular num hospital na Suíça, especializado em asma infantil. O ar sumiu dos meus pulmões. Suíça. Ele não estava apenas tentando pegar a guarda. Ele estava tentando levar o Pedro para fora do país, para longe de mim, para sempre. Ele disse que está preocupado com a sua instabilidade e que o ambiente aqui não é bom para a recuperação do Pedro, continuou Lúcia. O Dr. Ângelo pareceu convencido. Ele disse que vai avaliar a proposta. Não deixa, Lúcia. Não deixa ele fazer isso. Eu supliquei, o desespero tomando conta da minha voz. Eu vou fazer o que puder, mas você precisa ser rápida, ela respondeu. Ele está se movendo mais rápido do que a gente. Desliguei o telefone. O pânico queria me paralisar, mas a imagem do rosto do Pedro me deu força. Olhei para a caixa de sapatos mentalmente. Depois do nosso divórcio, quando juntei minhas coisas, eu peguei aquela caixa. Achei que era só uma lembrança, algo que pertencia à família dele. Estava guardada no maleiro do meu guarda-roupa, coberta de poeira. Eu tinha que voltar para casa. A resposta não estava no escritório de um advogado de luxo. Estava escondida em uma caixa de sapatos velha, no meu apartamento simples. A frase do pai dele nunca fez tanto sentido. O verdadeiro valor estava no que ninguém mais via, e eu ia usar esse valor para destruir o fantasma
fantasma que voltou para me assombrar. Pisei no acelerador do meu Gol branco, fazendo o motor velho gritar em protesto. A conversa com Lúcia era um eco de pânico na minha cabeça. Suíça. A palavra soava como uma sentença de morte, um exílio do qual meu filho nunca mais voltaria. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada carro lento na minha frente, um inimigo. As palavras do meu pai português, sempre tão calmas, agora pareciam um aviso urgente. Cuidado com quem volta dos mortos, pois nunca voltam por saudade. Cheguei no meu prédio e subi os 3 lances de escada correndo, com o coração parecendo um tambor desgovernado. Abri a porta do meu apartamento e o silêncio me recebeu. A torneira pingando na cozinha era o único som. Olhei ao redor, para as paredes que precisavam de tinta, para os móveis simples que eu tinha comprado em lojas de usado. Essa era a minha vida. Honesta, difícil, mas minha. E Jorge, com seu terno de milhares de reais, queria tirar o pouco que eu tinha de mais precioso. Fui direto para o meu quarto. O cheiro de mofo do guarda-roupa antigo me atingindo quando abri as portas. Subi num banquinho de plástico e alcancei o maleiro. Lá no fundo, coberta por um lençol velho, estava ela. Uma caixa de sapatos marrom, frágil e empoeirada. Eu a trouxe para baixo, o coração batendo na garganta. A poeira de 5 anos se soltou no ar quando a coloquei na cama. Sentei na beirada do colchão, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui tirar a tampa. Dentro, exatamente como eu me lembrava, estavam centenas de pequenos selos, organizados em álbuns de plástico amarelados pelo tempo. Parecia o hobby inofensivo de um avô, nada mais. Um cheiro de papel velho subiu da caixa. Peguei o pequeno caderno de couro preto do meu bolso, abri na primeira página e olhei para o código OBR 4360R. Embaixo, a frase: o verdadeiro valor não está no preço, está no que você faz com o que tem. Meu cérebro trabalhava em alta velocidade, tentando conectar as peças. OBR, as iniciais. Eu peguei meu celular e digitei na busca: Selo Brasileiro OBR. O primeiro resultado me fez parar de respirar. Óleo de boi, raro, 1843. Meus olhos correram pela tela, lendo a descrição. O primeiro selo emitido no Brasil, um dos mais raros e valiosos do mundo. O R no código, raro. O 43, o ano, 1843. A segunda parte do código, 60R, se referia ao valor de face do selo mais valioso da série, 60 réis. Com as mãos trêmulas, comecei a folhear os álbuns. Eu não entendia nada de filatelia, mas procurava por algo que se parecesse com a foto na tela do meu celular. E então, no último álbum, numa página solitária, eu o vi. Um pequeno retângulo de papel com um grande número 60 no centro, cercado por um desenho oval que realmente parecia um olho. O olho de boi. Não era um só. Havia uma tira de 3 deles perfeitamente conservada. A legenda embaixo, escrita com a caligrafia tremida do avô de Jorge, dizia: tira de 3 do olho de boi, 60 réis, 1843. Voltei para o artigo no celular. Uma tira de 3 como aquela tinha sido leiloada em Londres no ano anterior por um valor que fez minha visão ficar turva. Milhões. Não era apenas dinheiro para um tratamento na Suíça. Era dinheiro para desaparecer para sempre, para construir um império. Tudo se encaixou. Jorge não tinha simplesmente forjado a própria morte para fugir de mim e das nossas dívidas. Ele estava esperando o momento certo para pegar o que ele considerava seu por direito. O avô tinha deixado os selos para ele e ele os desprezou até descobrir seu verdadeiro valor. Ele usou a minha suposta instabilidade como cortina de fumaça para o seu plano real: pegar o filho e a fortuna e sumir. O som do interfone me fez pular de susto, o celular quase caindo da minha mão. A voz do porteiro, seu Hélio, soou metálica e distante. Dona Maria, tem um senhor aqui embaixo querendo falar com a senhora. Ele disse que se chama Evandro. Meu coração deu um salto e bateu na garganta. Evandro. Eu não conhecia nenhum Evandro. O nome soava estranho, pesado. Meu instinto gritou que era coisa de Jorge. Ele não viria pessoalmente. Ele mandaria alguém para testar o terreno, para ver se a presa estava assustada e pronta para ser encurralada. Minha mão tremia tanto que precisei apoiar o interfone de volta na base. Respirei fundo. O cheiro de poeira dos álbuns antigos enchendo meus pulmões. Eu precisava pensar. Rápido. Os selos, a fortuna que poderia salvar meu filho, estavam ali, na minha frente, em cima da mesa de centro da sala, vulneráveis. Dona Maria, a senhora está aí? A voz de seu Hélio soou novamente, com um toque de preocupação. Peguei o fone mais uma vez, tentando fazer minha voz sair firme. Sim, seu Hélio, estou aqui. Eu não estou esperando ninguém com esse nome. Pode perguntar do que se trata, por favor? Houve um silêncio chiado na linha, e eu pude ouvir o som abafado de seu Hélio falando com o homem lá embaixo. Cada segundo parecia uma hora.
Eu olhava para a porta do apartamento, esperando que ela fosse arrombada a qualquer momento. Meu olhar correu para os álbuns. Eu precisava escondê-lo. Mas onde? Debaixo do colchão? Muito óbvio. Dentro do forno? Ridículo. A voz de seu Hélio voltou, mais baixa dessa vez. Dona Maria, ele disse que é um avaliador. Veio ver uma coleção de selos do seu falecido marido. Ele falou que o Sr. Jorge tinha agendado isso há um tempo. A mentira era tão descarada que quase me fez rir de nervoso. Jorge, o mestre das manipulações, já tinha colocado seu plano em movimento. Ele achou que eu seria a mesma mulher assustada de 5 anos atrás, que eu simplesmente entregaria tudo ao primeiro sinal de autoridade. Ele não sabia da minha visita ao hospital. Ele não sabia que eu sabia. Essa era a minha única vantagem. Seu Hélio, eu disse, minha voz agora fria e controlada, a adrenalina limpando qualquer traço de medo. Diga-se esse senhor que ele está enganado. Meu marido faleceu há 5 anos e não deixou coleção nenhuma. Eu acho que é um golpe. Por favor, peça para ele se retirar, ou eu vou chamar a polícia. Foi uma aposta. Eu não sabia se Evandro recuaria ou se forçaria a entrada. Mais um silêncio. Fechei os olhos com força, rezando. Então, a voz de seu Hélio, aliviada. Ele já está indo embora, Dona Maria. Parecia bem irritado. A senhora fez bem, tem muito golpista por aí. Obrigada, seu Hélio. Muito obrigada mesmo. Desliguei o telefone e corri para a mesa. Com as mãos agora firmes, peguei o álbum que continha o olho de boi. O papel antigo era frágil sob meus dedos. Olhei para aquela tira de 3 selos, valendo milhões, e vi não apenas dinheiro, mas a minha arma. A arma que Jorge, em sua arrogância, tinha me entregue. Ele achava que eu era fraca. Ele achava que, depois de me abandonar com dívidas e um filho pequeno, eu teria desmoronado. E eu quase desmoronei. Mas a maternidade te transforma em algo que nem você mesma reconhece. Por Pedro, eu tinha me tornado uma leoa. E leões não entregam suas crias sem lutar. Fui até o quarto do meu filho. O guarda-roupa dele estava cheio de brinquedos e roupas pequenas. No fundo, havia uma caixa de metal antiga onde eu guardava seus primeiros sapatinhos e desenhos da escola. Abri a caixa, tirei as lembranças com cuidado e coloquei o álbum no fundo. Cobri com os sapatinhos e os papéis coloridos. Fechei a caixa e a empurrei de volta para o canto escuro do armário. Era um esconderijo temporário, eu sabia. Mas me dava tempo. Tempo para pensar, para planejar. Jorge tinha acabado de declarar guerra. Ele só não sabia que o inimigo que ele esperava encontrar não existia mais. No lugar da mulher quebrada que ele abandonou, havia uma mãe disposta a tudo. Ele queria os selos. Pois bem, ele teria que passar por mim para pegá-los. E eu não ia facilitar as coisas. Na verdade, eu ia transformar a vida dele no inferno que ele criou para mim. A caçada tinha acabado de começar, mas os papéis haviam se invertido. Agora, eu era a caçadora. O dia seguinte passou como um borrão no hospital. Eu mal saí de perto do leito de Pedro, segurando sua mãozinha enquanto ele dormia sob o efeito dos medicamentos. Cada bip do monitor cardíaco era uma facada no meu peito, um lembrete constante da nossa fragilidade. A enfermeira Lúcia foi um anjo, trazendo café e me garantindo que o Dr. Ângelo era o melhor no que fazia, mas minha mente não estava no diagnóstico, estava em Jorge. Naquela noite, enquanto Pedro dormia um sono mais tranquilo, meu celular vibrou na bolsa, um número desconhecido. Meu estômago gelou. Eu sabia quem era antes mesmo de atender. Respirei fundo, tentando fazer minha voz soar calma, e atendi. Alô? Um silêncio do outro lado, apenas o som de uma respiração. E então, a voz dele. A mesma voz que um dia me prometeu o mundo, agora fria como aço. Maria, vejo que continua teimosa. O seu porteiro é leal, uma qualidade rara e irritante. Eu não respondi. Deixei que o silêncio se esticasse, forçando-o a falar de novo. Vamos facilitar as coisas, disse Jorge, com um tom de falsa paciência. Eu sei que você tem o álbum. Não sei como, mas sei que está com você. Aquilo pertence à minha família, não a você. É uma herança. Eu só quero o que é meu por direito, para que eu possa cuidar do nosso filho. A menção a Pedro fez meu sangue ferver. Nosso filho? Você não tem filho, Jorge. O pai do meu filho morreu há 5 anos. Eu o enterrei. Ele soltou uma risada baixa, sem humor algum. Você enterrou uma identidade, Maria. Um problema. Eu precisei desaparecer, criar uma nova vida, uma vida melhor. Agora, eu voltei para buscar o que é meu e dar ao Pedro o futuro que ele merece. Um futuro que você, com seu salário de secretária, nunca poderia dar. Ele achava que a mulher que ele abandonou ainda estava lá, esperando para ser mandada. Ele sempre me subestimou. Eu não sei de álbum nenhum. Menti, a voz firme. Não se faça de idiota. Ele rosnou, a máscara de civilidade caindo. Você tem 24 horas para me entregar o álbum. Se não o fizer, vou usar outros meios. Eu sou o pai biológico do Pedro. Tenho direitos. Posso tornar sua vida um inferno judicial que você não tem como
como bancar. Pense bem, Maria, é pelo bem do menino. Ele desligou. A ameaça ficou pairando no ar do quarto silencioso do hospital. Ele usaria meu filho contra mim. A última linha que ele nunca deveria ter cruzado. A raiva me deu uma clareza que o medo tinha roubado. Eu não ia apenas me defender, eu ia atacar. Mas para atacar, eu precisava de munição. Eu precisava saber exatamente o que eu tinha nas mãos. O valor, a história, a importância daquele álbum. Voltei para casa por algumas horas, depois de Lúcia prometer que não sairia do lado de Pedro. Meu apartamento parecia um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. Fui direto para uma velha caixa de madeira, onde eu guardava as poucas coisas que sobraram do homem que eu pensei que Jorge era. Cartas antigas, algumas fotos, pequenos objetos sem valor. Eu remexia em tudo, não procurando por sentimento, mas por informação. No fundo da caixa, debaixo de um guia de viagens antigo, encontrei o que procurava. Um pequeno porta-cartões de couro. Dentro dele, um único cartão de visita, amarelado pelo tempo. Antiguidades e raridades Valois, avaliações e consultoria. Descrição garantida. Havia um nome, um endereço em um bairro nobre e um número de telefone. Peguei o celular, minhas mãos agora perfeitamente firmes. Jorge tinha me dado um prazo. Mal sabia ele que eu também tinha um. O jogo dele era sobre dinheiro e poder. O meu era sobre sobrevivência. E eu não ia perder. Disquei o número no cartão. Era hora de descobrir o verdadeiro tamanho da minha arma. Uma voz calma e um pouco rouca atendeu no segundo toque. Pois não? Antiguidades Valois, Fausto falando. A voz soava antiga, como os objetos que ele devia vender. Olá, Sr. Fausto, eu disse, tentando manter minha própria voz estável. Meu nome é Maria. Eu encontrei seu cartão e eu tenho um item. Um álbum de selos antigo. Eu gostaria de uma avaliação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um álbum de selos. Ele repetiu sem muito entusiasmo. Senhora, eu lido com peças mais substanciais, mas se a senhora insiste, pode passar aqui amanhã de manhã. O trânsito é melhor. Eu preciso que seja hoje, eu disse, com uma urgência que surpreendeu a mim mesma. É um assunto de família, muito importante. A pausa foi mais longa desta vez. Eu podia ouvir o som fraco de um relógio de pêndulo ao fundo. Compreendo, ele disse finalmente, o tom mudando para algo mais sério. Venha em 1 hora. Estarei esperando. O endereço era em um bairro que eu só via em novelas. Prédios imponentes com porteiros uniformizados e jardins impecáveis. A loja de Fausto não era na rua principal, mas numa travessa discreta, quase escondida. A fachada era de madeira escura com letras douradas descascadas pelo tempo. Antiguidades e raridades Valois. Quando empurrei a porta de vidro pesado, um sininho soou. O ar lá dentro era diferente. Tinha cheiro de poeira, papel velho e cera de polir. A luz era fraca, vinda de abajures com cúpulas de tecido amarelado, iluminando ilhas de móveis antigos, estátuas de bronze e vitrines cheias de objetos que pareciam ter sido tirados de um baú de tesouro. Um homem de uns 60 anos, com cabelos brancos bem penteados e óculos de aros finos, levantou-se de trás de uma mesa de mogno maciço. Era Fausto. Ele usava um colete de lã sobre uma camisa social. Seus olhos eram curiosos e gentis. Senhora Maria? Ele perguntou com um sorriso contido. Seja bem-vinda. Por favor, sente-se. Eu me sentei na cadeira de couro à sua frente. Minhas mãos suavam enquanto eu tirava o álbum da minha bolsa. Coloquei-o sobre a mesa. Era um álbum simples, de capa dura de couro marrom, sem nenhuma inscrição. Parecia comum, até sem graça. Lembrei de uma frase que Jorge repetia como um mantra nos bons tempos. O passado sempre volta para cobrar a conta. Mal sabia ele que a conta desta vez seria dele. Fausto colocou luvas de algodão branco antes de tocar no álbum. Ele o abriu com um cuidado de cirurgião. Seus olhos percorreram a primeira página, depois a segunda. Ele não disse nada. O único som no ambiente era o do relógio na parede, marcando cada segundo que parecia uma eternidade. Ele pegou uma pequena lupa de joalheiro e se inclinou sobre um dos selos. Um selo azul com um desenho que eu não reconhecia. Seu rosto, antes calmo e profissional, agora tinha uma expressão de pura concentração. Sua respiração ficou mais rasa. Interessante, ele murmurou para si mesmo. Ele virou mais algumas páginas, parando em uma que tinha apenas 3 selos, todos com pequenas imperfeições de impressão. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Senhora, posso perguntar a procedência deste item? Foi uma herança de família? Foi do meu ex-marido, respondi, a palavra soando amarga na minha boca. Ele assentiu lentamente, seus olhos voltando para o álbum. Ele fechou o objeto com o mesmo cuidado reverente com que o abriu. Tirou as luvas e as colocou ao lado. Cruzou as mãos sobre a mesa e me encarou com uma seriedade que fez meu estômago gelar. Senhora Maria, ele começou, a voz baixa e grave. Isso que a senhora tem nas mãos não é um simples álbum de selos de um colecionador amador. Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras. Isso é um catálogo, um registro. Cada selo, cada página conta uma história perigosa e, para as pessoas certas, extremamente valiosa. Eu preciso ser honesto. O valor monetário aqui é imenso, mas o valor como informação é incalculável. Quem quer que tenha montado isso não estava apenas colecionando selos.
Estava construindo um dossiê. A palavra dossiê ecoou na sala silenciosa, pesada como uma pedra. Meu cérebro demorou a processar. Eu olhei para o álbum inofensivo sobre a mesa e depois para o rosto sério de Fausto. Um dossiê sobre quem? Para quê? Como assim? Um dossiê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Fausto ajeitou os óculos na ponta do nariz. Senhora Maria, coleções de selos raras têm valor, mas isso é diferente. A organização, os tipos específicos de selos, as anotações quase invisíveis nas margens. Isso não é um hobby. É um registro de transações, de acordos, de segredos. Cada selo é uma chave para uma informação. Um nó se formou na minha garganta. O Jorge que eu conheci era um homem simples, que sonhava em ter uma pequena oficina mecânica. O homem que eu vi no hospital, de terno caro e ar de quem manda no mundo, era um estranho. Esse álbum era a ponte entre os dois. Perigosos como? Perguntei, sentindo um frio na espinha. O tipo de gente que não gosta que seus segredos venham à tona, ele respondeu, direto. O tipo de gente que faz outras pessoas desaparecerem, como seu ex-marido supostamente desapareceu. Aquelas palavras me atingiram em cheio. A morte forjada de Jorge não foi uma fuga da pobreza, foi uma entrada para um mundo muito mais sombrio. Um mundo onde ele se tornou poderoso o suficiente para voltar dos mortos e tentar se aproximar do nosso filho. Meu medo começou a se transformar em outra coisa. Uma raiva fria, calculada. Ele não só me abandonou e me fez de boba por 5 anos. Ele colocou Pedro em risco. A doença do meu filho, a sua presença no hospital, nada daquilo era coincidência. Ele estava me observando. Ele queria algo. O senhor pode me ajudar a decifrar isso? Perguntei, minha voz agora firme. Fausto me estudou por um longo momento. Eu vi a hesitação em seus olhos, o cálculo do risco, mas ele também deve ter visto a determinação no meu rosto. Ele disse que eu inventei a morte dele para afastá-lo do nosso filho. O que você faria no meu lugar? Comente o que está achando dessa situação e compartilhe. É um trabalho perigoso e vai custar caro, ele disse por fim. Dinheiro não é o problema. Eu menti. Eu não tinha quase nada, mas daria um jeito. Eu preciso saber o que tem aí. Eu preciso de armas contra ele. Ele pareceu satisfeito com a minha resposta. Ele abriu o álbum novamente na primeira página. Apontou para um selo específico, um que mostrava um navio antigo. Vamos começar por aqui, disse Fausto. Este selo, com esta marca de cancelamento específica de uma cidade portuária, junto com essa pequena anomalia na tinta, não é um selo, é um nome. Décio. Provavelmente Décio Almeida, o dono da construtora que ganhou aquela licitação bilionária do porto alguns anos atrás. Um negócio que sempre pareceu suspeito demais. A peça se encaixou. Eu me lembrava das notícias na época, da investigação que não deu em nada. Jorge não estava apenas colecionando selos. Ele estava colecionando dívidas, favores, podres de gente poderosa. Ele tinha um mapa do tesouro da corrupção do país. E ele o tinha deixado para trás. Naquele momento, a mulher assustada que entrou naquela loja morreu. No lugar dela, nasceu outra pessoa, alguém que não ia mais se esconder. O álbum de selos era a minha arma. A informação era a minha munição. Jorge e seus novos amigos poderosos não faziam a menor ideia do que estava por vir. Em alguns meses, o castelo de cartas que ele construiu com tanto cuidado viria abaixo, uma carta de cada vez, começando por Décio. Mas primeiro, eu precisava aprender a jogar. Eu precisava me transformar em alguém que Jorge nunca imaginaria que eu pudesse ser. A vingança não seria barulhenta, seria silenciosa, metódica e total. Como ele, eu aprenderia a me mover nas sombras. Saí da loja de Fausto sentindo o peso do álbum de selos na minha bolsa como se fosse uma caixa de chumbo. Não era mais uma coleção de papel, era um arsenal. O ar da rua parecia diferente, mais nítido. O barulho dos carros, as pessoas passando apressadas, tudo parecia um cenário distante. A única coisa real era a missão que acabara de nascer dentro de mim. Voltei para o meu pequeno apartamento, um lugar que sempre pareceu um refúgio, mas que agora se parecia com um esconderijo. Coloquei o álbum sobre a mesa da cozinha, a única que eu tinha, e o abri novamente. Os selos coloridos me encaravam, cada um segredo, uma vida que eu poderia destruir. O rosto de Décio, o empresário, flutuava na minha mente. Um homem que provavelmente dormia em lençóis de 1000 fios, sem saber que seu destino estava nas mãos de uma mulher que ele nunca conheceu. Passei os 2 dias seguintes mergulhada naquele universo. Fausto me ligava de vez em quando, sua voz grave e cautelosa do outro lado da linha. Cuidado, menina. Cada selo desses é uma bomba relógio. Você só precisa saber qual fio cortar para que ela exploda na mão da pessoa errada. Ele me disse em uma das ligações. Essa
frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu não era especialista em bombas, mas estava aprendendo a ser. Com a ajuda de Fausto, comecei a decifrar os outros selos. Não eram todos nomes. Alguns eram datas, outros eram números de contas em paraísos fiscais, disfarçados em códigos postais ou números de série. Jorge tinha criado uma linguagem própria, um diário da sua vida de crimes e traições. O selo de Décio, no entanto, era o mais direto, o mais arrogante. Ele nem se deu ao trabalho de esconder o nome. Era um troféu. Minha primeira ideia foi simples e estúpida. Ir à imprensa. Entregar tudo. Mas Fausto me fez enxergar a realidade. Eles te esmagariam antes que a primeira matéria fosse impressa. Ele disse: Décio tem amigos em todos os lugares. Juízes, políticos, policiais. Você seria desacreditada, processada, talvez algo pior. E o álbum desapareceria para sempre. Ele estava certo. A vingança não podia ser um incêndio descontrolado. Precisava ser cirúrgica. Um veneno administrado gota a gota. Então, o plano começou a tomar forma. Não seria eu quem atacaria Décio. Seria um de seus próprios parceiros. No álbum, ao lado do selo de Décio, havia outro, de um país sul-americano, com uma anotação quase invisível a lápis. Contrato de logística. Fausto investigou e descobriu que pertencia a um cartel poderoso, com quem Décio lavava dinheiro através de seus projetos de construção. Eles eram sócios no crime. O que aconteceria se um sócio desconfiasse que o outro estava roubando a sua parte? Passei uma noite inteira em uma lan house, do outro lado da cidade, um lugar escuro com cheiro de poeira e energia estática. Usei um computador público e criei um e-mail anônimo. A mensagem era curta e simples. Não continha ameaças, apenas informação. Um extrato bancário forjado, mas muito convincente, mostrando uma transferência de uma das contas de Décio para um banco nas Ilhas Cayman. Uma conta que não pertencia ao cartel. O destinatário era um dos chefes desse cartel, um homem cujo contato Fausto conseguiu através de suas fontes obscuras. Quando cliquei em enviar, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não havia como voltar atrás. Eu não tinha jogado uma pedra. Eu tinha rolado uma avalanche colina abaixo, sem saber exatamente quem ou o que ela levaria. Saí da lan house e caminhei pela rua deserta. A lua estava escondida atrás das nuvens. Pela primeira vez em 5 anos, eu não sentia medo de Jorge. Eu sentia pena. Ele tinha me ensinado a ser uma vítima, mas, ao me abandonar, ele tinha me dado a melhor arma de todas, a liberdade de não ter mais nada a perder. Ele não fazia ideia da mulher que ele mesmo tinha criado. O monstro que ele alimentou agora estava vindo caçá-lo, e a caçada havia apenas começado. Décio era só o aperitivo. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada sirene na rua me fazia pular. Cada ligação de número desconhecido gelava meu estômago. Eu tinha acendido o pavio de uma bomba e agora só podia esperar pela explosão, sem saber se os estilhaços me atingiriam. O silêncio era um tipo de tortura. Eu checava os portais de notícias a cada 10 minutos, procurando qualquer coisa, qualquer sinal. Nada. Era como se meu e-mail anônimo tivesse se perdido no vazio da internet. No terceiro dia, Fausto me ligou. Sua voz era um sussurro apressado. Algo se mexeu, ele disse, sem nem dar bom dia. Uma das maiores obras de Décio no Porto foi paralisada hoje de manhã, sem explicação oficial. Os operários foram mandados para casa. Os caminhões estão parados no portão. Um alívio percorreu meu corpo, tão intenso que minhas pernas fraquejaram. Eu me sentei na beira da cama. Eles receberam a mensagem, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Receberam e estão agindo. Fausto corrigiu. Gente como essa não perdoa a traição, nem mesmo a suspeita dela. Décio está sendo investigado pelos próprios sócios. Ele ainda não sabe, mas a terra sob seus pés começou a tremer. Eu agradeci e desliguei. Olhei para a foto do meu filho, Pedro, na mesinha de cabeceira. Seu sorriso era a única coisa que me mantinha de pé. Ele ainda estava no hospital, se recuperando, seguro por enquanto. O doutor Ângelo dizia que sua melhora era lenta, mas constante. Eu não podia visitá-lo com frequência para não cruzar com Jorge, então Lúcia me mandava atualizações. Ela era meus olhos e ouvidos lá dentro. Aquela pequena vitória contra Décio me deu força, mas eu sabia que ele era apenas um peão. A verdadeira guerra era contra Jorge. Naquela noite, abri o álbum de selos novamente. A luz fraca do abajur iluminava as páginas. Jorge sempre dizia que o diabo está nos detalhes. Ele falava isso com um sorriso presunçoso, orgulhoso da sua capacidade de enganar, de esconder a verdade nas entrelinhas. Mal sabia ele que essa lição seria sua ruína. Passei o dedo
por um selo menor de um paraíso fiscal europeu. Ao lado, uma anotação quase apagada: seguro de vida. Não era um seguro de vida comum. Fausto já tinha me explicado. Era o dinheiro sujo de Jorge, um fundo pessoal que ele mantinha separado dos negócios com Décio e os outros. Era o dinheiro da sua fuga, caso tudo desse errado. O homem que administrava esse fundo para ele era um advogado discreto chamado Alberto. Décio era o músculo da operação, o rosto público, mas Alberto era o cérebro financeiro, o guardião dos segredos mais profundos de Jorge. Derrubar Décio criaria o caos, chamaria a atenção, mas derrubar Alberto seria um golpe direto no coração de Jorge. Seria tirar seu bote salva-vidas no meio da tempestade. Liguei para Fausto de novo, desta vez de um telefone público. Eu tenho um novo nome para você, eu disse. Alberto, quero saber tudo sobre ele. Onde ele come, onde dorme, com quem ele fala. Principalmente quero saber qual é o seu maior medo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso é diferente, disse Fausto, a voz séria. Décio era um alvo distante, protegido por muros e seguranças. Esse Alberto, ele é parte do círculo íntimo. Chegar perto dele é chegar perto de Jorge. Você entende o risco? Eu entendo, respondi, olhando meu próprio reflexo no vidro escuro do orelhão. A mulher que me encarava de volta tinha olhos cansados, mas duros como aço. Jorge me ensinou que o diabo está nos detalhes. Agora vou usar cada detalhe para arrastá-lo de volta para o inferno de onde ele nunca deveria ter saído. Fausto levou 2 dias para retornar a ligação. Quando o telefone pré-pago tocou, eu atendi no primeiro toque. Ele é um fantasma. Foi a primeira coisa que Fausto disse. Sua voz soava frustrada, um tom que eu nunca tinha ouvido nele antes. O nome dele é Alberto Mendes, 48 anos, solteiro, sem filhos. Mora no mesmo apartamento há 15 anos, um prédio discreto na Zona Sul. Não bebe, não fuma, não joga. As contas dele são impecáveis. Não há uma única multa de trânsito em seu nome nos últimos 10 anos. Ele é invisível. Um calafrio percorreu minha espinha. Jorge não escolheria qualquer um para ser seu guardião. Ele escolheria o homem mais metódico, mais chato e mais confiável do mundo. Um homem sem paixões, sem vícios. Um homem sem fraquezas. Não existe gente invisível, Fausto, eu respondi, a voz firme, embora por dentro eu sentisse uma ponta de desespero. Jorge me ensinou que todo mundo tem um preço ou um medo. Continue procurando. Procurando o quê? Ele retrucou, a paciência se esgotando. Eu já chequei tudo. Vida financeira, social, digital. O homem é uma planilha de Excel. Ele vai do trabalho para casa e de casa para o trabalho. A única variação na rotina dele é que ele para na mesma padaria todos os dias, às 7h15 da manhã, para tomar um café expresso e comer um pão na chapa. Eu parei. O mundo ao meu redor pareceu ficar em silêncio. Uma padaria. Todos os dias, às 7h15 da manhã. Jorge sempre dizia que o diabo está nos detalhes. Ele se orgulhava de suas próprias rotinas, de sua disciplina. Ele acreditava que a repetição criava uma fortaleza, mas ele estava errado. A repetição não cria uma fortaleza, cria um alvo, um ponto fixo num mapa em movimento. Qual é o nome da padaria? Perguntei, a mente já trabalhando, as peças se encaixando. Fausto hesitou. Chama-se Pão Dourado, mas é só uma padaria de bairro, nada demais. Por quê? Porque não é só uma padaria, eu disse, sentindo uma onda de adrenalina. É o único lugar onde ele baixa a guarda. É o único momento do dia em que ele não é o advogado Alberto Mendes, o fantasma. Ele é só um cara tomando café. É a nossa única chance. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar Fausto, um homem acostumado a lidar com grandes esquemas e informações secretas, tentando entender como uma simples padaria poderia ser a chave para derrubar um império. O que você está planejando? Ele perguntou, a voz agora cautelosa. Jorge me ensinou a usar os detalhes a meu favor, eu falei, caminhando de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. Alberto se sente seguro na sua rotina. Ele acha que ninguém está prestando atenção. Nós vamos usar essa segurança contra ele. Preciso que você descubra mais uma coisa, a mais importante de todas. O que seria? Eu quero saber o que ele pede. Exatamente. O café é com açúcar ou adoçante? O pão é com manteiga ou requeijão? Ele senta sempre na mesma mesa? Ele lê jornal? Qual jornal? Fausto ficou mudo por um instante. Você quer os detalhes do café da manhã dele? Eu quero cada detalhe, confirmei. O diabo mora ali, Fausto, e eu vou arrastá-lo para a luz do dia pelo chifre. Desliguei o telefone antes que ele pudesse argumentar. O plano que se formava na minha cabeça era arriscado, quase louco. Exigiria que eu saísse da sombra. Exigiria que eu me aproximasse do fogo, correndo o risco de me queimar para sempre. Mas olhar para a foto do meu filho Pedro me deu a coragem que eu precisava. A recuperação dele era a minha única prioridade. Jorge e seus sócios eram uma ameaça constante, uma nuvem de tempestade pairando sobre nós. Eu não ia apenas me defender, eu ia atacar. E o meu campo de batalha seria uma mesinha de fórmica, numa padaria chamada Pão
pão dourado. Alberto não fazia ideia, mas seu café da manhã estava prestes a se tornar o momento mais amargo da sua vida. Fausto ligou no dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã. A voz dele no telefone pré-pago era um misto de irritação e admiração relutante. Você estava certa, ele disse, sem rodeio. O café da manhã do nosso fantasma é um ritual sagrado. Aqui estão os detalhes que você pediu. Anote. Eu já estava com um caderno e uma caneta na mão, sentada na única cadeira da minha pequena cozinha. Estou ouvindo. Ele chega na Pão Dourado às 7h15 em ponto. Não 7h14. Não 7h16. 7h15. Senta na terceira mesa à esquerda, perto da janela que dá para a Rua das Acácias. A garçonete, uma senhora chamada Zenaide, já traz o pedido dele sem perguntar. É sempre o mesmo. Um café expresso curto com um único sachê de açúcar mascavo e um pão na chapa com requeijão. Bem passado. Ele abre o jornal Valor Econômico, dobra-o metodicamente em 4 e vai direto para a página de mercado de capitais. Lê por exatos 26 minutos. Às 7h41, ele se levanta, vai ao caixa, paga com uma nota de R$20 e deixa o troco como gorjeta para a Zenaide. Todo santo dia. É um relógio suíço. Eu fechei os olhos, visualizando a cena com uma clareza cristalina. A precisão era assustadora. Jorge tinha escolhido bem seu guardião. Alberto não era um homem, era um algoritmo, um conjunto de comandos executados com perfeição. Mas algoritmos são frágeis. Basta um único dado fora do lugar, uma vírgula no código, para o sistema inteiro entrar em colapso. Obrigada, Fausto, eu disse, a voz calma. Você foi perfeito. Perfeito para quê? Ele perguntou, a desconfiança clara em sua voz. O que você vai fazer com a informação de que o pão dele é com requeijão e não manteiga? Isso não vai derrubar um império financeiro. Sozinho, não, respondi, olhando para a foto de Pedro na porta da geladeira. Seu sorriso era a minha única bandeira. Mas Jorge me ensinou que uma fortaleza não é derrubada com uma bomba, mas removendo uma pedra de cada vez até que a estrutura inteira desabe sob o próprio peso. A rotina de Alberto é a fortaleza dele, e eu acabei de encontrar a primeira pedra solta. E qual seria essa pedra? Ele insistiu. A garçonete, Zenaide, eu disse. Houve um silêncio do outro lado. Fausto estava processando. Você não está pensando em isso é suicídio? Ele trabalha para o Jorge. Se eles te descobrirem, preciso desligar, Fausto. Não me ligue mais. Eu entro em contato quando precisar. E queime esse número. Desliguei antes que ele pudesse me dar um sermão sobre os riscos. Ele estava certo, claro. Era uma loucura. Eu estaria me expondo, entrando no território inimigo de cara limpa. Um único erro, um único reconhecimento e tudo estaria perdido. Jorge descobriria que eu estava viva e caçaria a mim e ao meu filho até o fim do mundo. Mas o medo era um luxo que eu não podia mais me permitir. O medo tinha me mantido escondida por 5 anos. Agora, a única coisa que importava era a raiva. Uma raiva fria e calculista que me dava clareza, como um copo de água gelada num dia de calor insuportável. Caminhei até o pequeno espelho do banheiro. A mulher que me encarava tinha olheiras fundas e o cabelo preso num coque bagunçado. Eu não parecia uma ameaça. Eu parecia cansada, derrotada. E isso era perfeito. Jorge sempre subestimou as mulheres que ele julgava comuns. Ele as via como parte da paisagem, invisíveis. Ninguém nota a garçonete, ele me disse uma vez rindo. Elas são apenas mãos que servem. Peguei o telefone e procurei pelo número da padaria Pão Dourado. Meu coração batia forte contra as costelas. Um tambor anunciando a guerra. Eu precisava de um emprego. Precisava me tornar a nova garçonete de Alberto Mendes. Precisava ser a anomalia na sua equação perfeita. Disquei os números. A cada toque, eu sentia o gelo se espalhar pelas minhas veias. Eu não estava apenas procurando um emprego. Eu estava me candidatando para ser o fantasma que assombraria o fantasma de Jorge. Quando uma voz atendeu do outro lado, Pão Dourado, bom dia! Eu respirei fundo, forçando meus ombros a relaxarem, mudando meu tom para algo mais submisso, mais humilde. Bom dia, eu disse, a voz soando quase como a de uma estranha. Eu vi um anúncio. Vocês estão contratando? O dono da Pão Dourado, um português chamado Manuel, de bigode grosso e avental manchado de farinha, me olhou por cima dos óculos. Ele não fez muitas perguntas. Eu tinha inventado uma história simples. Era viúva, vinda do interior, precisando de qualquer trabalho para recomeçar. Minha aparência cansada e minhas roupas simples contavam a história por mim. Ele provavelmente viu em mim o que eu queria que ele visse. Uma mulher desesperada e, portanto, confiável. Alguém que não ia roubar o caixa ou faltar ao serviço. Começa amanhã, 6 da manhã, sem atrasos, ele disse, a voz grossa com sotaque. Eu apenas assenti, agradecendo com uma humildade que eu não sentia há anos. Por dentro, meu coração era uma máquina a todo vapor. O primeiro passo, o mais improvável,
tinha dado certo. Na manhã seguinte, às 5h45, eu já estava na porta dos fundos da padaria. O cheiro de pão assando e café fresco era quase reconfortante, uma memória de uma vida normal que eu tinha perdido. Vesti o uniforme simples que Manuel me entregou, uma calça preta e uma blusa branca com o logo da Pão Dourado bordado no peito. Zenaide chegou logo depois. Era exatamente como Fausto a descreveu. Uma senhora por volta dos 50 anos, com um ar de cansaço permanente nos ombros, mas um sorriso gentil. Ela me ensinou o básico, como operar a máquina de café, onde ficavam os pães, como anotar os pedidos. O movimento forte é das 7 às 8, ela explicou, enquanto limpava o balcão. Depois acalma um pouco. Tem os clientes de sempre. Você pega o jeito rápido. Eu sorri e agradeci, me fazendo de aluna atenta. Obrigada pela ajuda, Zenaide. Fico até com vergonha de atrapalhar seu serviço. Ela deu de ombros. Que nada, menina. É bom ter mais um par de mãos por aqui. Às 6h30, a padaria abriu. Os primeiros clientes começaram a chegar. Eu me mantive ocupada, limpando mesas, servindo cafés, tentando parecer o mais natural possível. A cada minuto que passava, a tensão no meu estômago aumentava. Eu olhava para o relógio na parede a cada 30 segundos. 7h10, 7h12. Às 7h15 em ponto, a porta se abriu e Alberto Mendes entrou. Meu corpo inteiro ficou rígido. Ele era exatamente como nas fotos que Fausto me mandou. Alto, magro, o cabelo grisalho penteado para trás com uma precisão matemática. Ele não olhou para os lados. Caminhou direto para a terceira mesa à esquerda, perto da janela. Sentou-se, colocou a pasta de couro no chão ao seu lado e ajustou o paletó. Deixa que eu atendo o Dr. Alberto. Zenaide sussurrou para mim, já pegando o pires com a xícara de expresso. Ele é cliente antigo, cheio de manias. Eu assenti, recuando para trás do balcão, observando cada movimento. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que alguém pudesse ouvir. Ninguém nota a garçonete. A voz de Jorge ecoou na minha cabeça. Eu respirei fundo, me forçando a acreditar naquelas palavras. Eu era invisível. Eu era parte do cenário. Zenaide colocou o café na mesa dele. Ele nem levantou os olhos. Ela voltou e pegou o jornal Valor Econômico da pilha perto do caixa e levou para ele. Ele agradeceu com um aceno de cabeça quase imperceptível. O ritual era exatamente como Fausto descreveu. O sachê de açúcar mascavo, o pão na chapa com requeijão, a forma como ele dobrava o jornal. Era hipnotizante e apavorante. Ele era uma máquina. Enquanto Zenaide preparava o pão, vi minha chance. Uma oportunidade minúscula, um grão de areia na engrenagem perfeita dele. Peguei um copo de água com gelo e um guardanapo. Caminhei em direção à mesa dele, as pernas tremendo por baixo da calça. Com licença, senhor, eu disse, a voz baixa, submissa. Ele finalmente levantou os olhos do jornal. Por uma fração de segundo, seus olhos frios me avaliaram. Eu não vi nenhum reconhecimento, apenas a leve irritação de quem foi interrompido. O dia está quente hoje. Achei que o senhor gostaria de um copo d'água. Coloquei o copo na mesa, ao lado do seu café. Ele ficou em silêncio por um instante, me encarando. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele ia me reconhecer. O plano todo ia desmoronar. Então, ele apenas acenou com a cabeça. Obrigado. E voltou a ler o jornal. Eu me virei e caminhei de volta para o balcão, sentindo o suor frio na minha nuca. Eu tinha feito contato. Eu tinha entrado no seu mundo. Ele não me viu. Ele viu uma garçonete. Jorge estava certo. E esse seria o maior erro da vida dele. Nos 2 dias seguintes, eu me tornei um fantasma dentro da Pão Dourado. Eu era eficiente, silenciosa e, acima de tudo, invisível. Limpava as mesas, servia os clientes, sorria para Manuel e ajudava Zenaide. Eu era a funcionária perfeita, a peça que se encaixava sem fazer barulho. Alberto Mendes entrou e saiu às 7h15 e às 7h41. Nos 2 dias, como um trem japonês. Ele nem olhava na minha cara. O copo d'água se tornou parte da rotina dele e eu me tornei a mão anônima que o colocava ali. Na terceira manhã, eu sabia que era a hora. O período de adaptação tinha acabado. A invisibilidade estava estabelecida. Eu cheguei às 5h40, antes de todo mundo, e ajudei Manuel a tirar as primeiras fornadas de pão. O calor do forno era um bom contraponto ao gelo que corria nas minhas veias. No bolso do meu avental, um pequeno pedaço de papel, dobrado em 4, pesava como uma bigorna. Às 7h10, a padaria estava cheia. Um grupo de trabalhadores da construção civil fazia barulho perto do balcão, pedindo pingados e pães com manteiga. Zenaide estava atarefada, correndo de um lado para o outro. Era a distração perfeita que eu precisava. Às 7h15, a porta se abriu. Alberto. Ele caminhou até sua mesa, o rosto impassível de sempre. Sentou-se, ajeitou o paletó. Zenaide olhou para mim, a testa franzida de suor. Menina, leva o café do Dr. Alberto para mim? Tô agarrada aqui. Claro, Zenaide, eu disse, a voz calma, enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. Peguei a xícara de expresso, o pires, o sachê de açúcar mascavo. Minha mão estava firme. Jorge me ensinou a
a controlar o corpo, a transformar o medo em energia fria. Caminhei até a mesa dele. Ele já estava com o jornal Valor Econômico aberto, os olhos fixos na página de mercado de capitais. Bom dia, senhor. Seu café. Murmurei. Ele não respondeu, não levantou o olhar. Enquanto eu colocava a xícara na mesa, minha outra mão, rápida e precisa como a de um mágico, deslizou o papel dobrado do meu bolso e o colocou discretamente embaixo do pires. Foi um movimento de menos de um segundo, um piscar de olhos. Eu me afastei, peguei o copo d'água e coloquei ao lado. Sua água, senhor. Ele fez o aceno de cabeça de sempre, um movimento mínimo, quase robótico. Voltei para trás do balcão, peguei um pano e comecei a limpar uma superfície que já estava limpa, mantendo a mesa dele no meu campo de visão periférica. Zenaide colocou o pão na chapa na minha frente. Aqui, leva para ele. Voltei à mesa. Seu pão na chapa, senhor. Coloquei o prato na frente dele. Ele ainda não tinha tocado no café. Ao mover o prato, ele esbarrou no pires. O pequeno papel branco ficou visível. Ele parou. Seus olhos se moveram lentamente do jornal para o papel. Ele franziu a testa. Uma microexpressão de contrariedade. Provavelmente pensou que era um lixo, um pedaço de guardanapo. Ele o pegou para jogá-lo fora. Mas então ele sentiu a dobra, a textura. Ele o desdobrou. Eu continuei limpando a mesa ao lado, de costas para ele, observando seu reflexo no vidro da janela. Vi o momento exato em que a fortaleza de Alberto Mendes começou a ruir por dentro. Seus ombros ficaram tensos. A mão que segurava o papel tremeu levemente. Ele leu as duas palavras escritas ali. Cais do Porto. Seu rosto, antes uma máscara de controle, perdeu a cor. Ele ficou pálido, quase cinza. Seus olhos dispararam pela padaria, de um lado para o outro, procurando. Não procuravam por mim. Eu era invisível. Ele procurava por uma ameaça, um rosto que ele pudesse reconhecer. Seus olhos passaram por mim sem me registrar. Ele viu uma garçonete limpando uma mesa. Ele largou o papel como se queimasse. Sua respiração ficou mais rápida. O ritual estava quebrado. O algoritmo tinha entrado em pânico. Ele não pegou o garfo, não tocou no pão, não bebeu o café. Ele ficou ali, paralisado, por uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Então, num movimento brusco, ele se levantou, jogou uma nota de R$ 50 sobre a mesa, muito mais do que o necessário, e saiu da padaria quase correndo, sem olhar para trás. Zenaide se aproximou de mim. Nossa, o que deu nele? Em 10 anos nunca vi o Dr. Alberto sair sem tomar o café. Eu me virei, o rosto uma máscara de inocência confusa. Não sei, ele parecia assustado. Peguei a bandeja para limpar a mesa dele, o café intocado, o pão na chapa esfriando e a nota de R$ 50. Eu peguei o pequeno papel branco e o coloquei no bolso. A primeira pedra tinha sido removida e a estrutura toda já estava tremendo. Limpei a mesa de Alberto com uma calma que eu não sentia por dentro. Minhas mãos, no entanto, estavam perfeitamente firmes. Peguei a xícara de café, o prato com o pão intocado, a nota de R$ 50 e o pequeno bilhete. Para qualquer um que olhasse, eu era apenas uma garçonete eficiente fazendo seu trabalho. Zenaide ainda olhava para a porta, boquiaberta. Nunca vi nada igual, ela repetiu pela terceira vez. Ele parecia ter visto um fantasma. Eu dei um sorriso fraco. Vai ver, a bolsa de valores caiu muito hoje, sugeri, tentando parecer alheia. Levei a bandeja para a cozinha, joguei o pão no lixo e lavei a louça. No bolso do meu avental, o papel com as palavras Cais do Porto era um segredo quente contra a minha pele. O resto do meu turno passou num borrão. Servi clientes, limpei mesas, sorri para Manuel, mas minha mente estava em outro lugar. Eu repassava a cena sem parar, analisando cada detalhe. A palidez de Alberto, o tremor em sua mão, a fuga apressada. A primeira pedra tinha sido removida com sucesso. A fortaleza estava abalada. Quando cheguei em casa, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a um cansaço profundo e a um medo gelado. O que eu tinha feito? Eu tinha provocado um animal perigoso. A reação viria, e seria brutal. Tranquei a porta 3 vezes e encostei a testa na madeira fria, respirando fundo. Meu telefone pré-pago, que eu mantinha escondido debaixo do colchão, começou a vibrar. Meu coração deu um salto. Eu tinha dito para Fausto não me ligar. Se ele estava quebrando a regra, era porque algo muito sério tinha acontecido. Fale, eu atendi, a voz um sussurro. O que você fez? A voz de Fausto era esganiçada, cheia de pânico. O que diabos estava escrito naquele papel? O escritório do Alberto virou um pandemônio. Ele chegou aqui gritando, varrendo tudo da mesa dele. Eu nunca o vi assim. Ele ligou para o Jorge e os gritos continuaram. Eu consegui ouvir pedaços da conversa. Ele ficava repetindo: "Alguém sabe, Jorge? Alguém sabe?" Eles estão apavorados. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Medo, eu disse, sentindo um prazer sombrio. Jorge sempre me disse que o medo é a ferramenta mais útil. Pessoas com medo cometem erros. Isso não é um
jogo! Fausto quase gritou. Eles vão revirar a cidade atrás da fonte desse vazamento. Vão interrogar todo mundo. Se eles chegarem em mim ou em você, eles não estão procurando por uma garçonete, Fausto. Eu o interrompi, a voz fria como aço. Estão procurando por um rival de negócios, um inimigo poderoso. Eles nunca olhariam para baixo, para as pessoas que eles consideram invisíveis. Essa é a nossa vantagem. E qual é o próximo passo, então? Cutucar o vespeiro de novo? Exatamente, respondi. Eu precisava de mais uma informação, a mais perigosa de todas. Fausto, preciso que você descubra algo para mim. Um nome do passado deles. Alguém que eles traíram, que eles tiraram do caminho. Um fantasma que eles mesmos criaram. Houve um silêncio. Eu podia imaginá-lo, suando frio do outro lado da linha. Você está me pedindo para cavar as sepulturas deles. Isso é suicídio. É a única maneira, insisti. Encontre um nome, Fausto. Depois, queime este telefone. De verdade desta vez. Desliguei. Nos 3 dias seguintes, a Pão Dourado se transformou. Alberto não apareceu. Zenaide comentou que ele devia estar doente ou viajando, mas eu sabia a verdade. Ele estava com medo. A rotina dele, seu porto seguro, tinha sido violada. No lugar dele, porém, notei algo novo. Homens de terno, com olhares duros, que entravam, pediam um café no balcão e ficavam observando o movimento. Eles não eram clientes comuns, eram soldados de Jorge. Eles estavam caçando. No 4º dia, um envelope foi deslizado por baixo da minha porta, sem remetente. Dentro, apenas um pedaço de papel com uma única palavra escrita à mão. Evandro. Fausto tinha cumprido sua parte. Sentei na minha pequena cozinha, a palavra pulsando na minha frente. Evandro. Eu não sabia quem era, mas o nome tinha o peso da morte. Era a minha próxima bala. Naquela noite, preparei o 2º bilhete. A caligrafia idêntica à primeira. Apenas Evandro. Na manhã seguinte, vesti meu uniforme com as mãos firmes. Olhei para a foto do meu filho Pedro na geladeira. Ele estava melhorando, mas ainda não estava seguro. Não enquanto Jorge estivesse no poder. Caminhei para a padaria sentindo os olhares dos homens de terno. Eles estavam lá de novo, um em cada canto da rua. Eles me viram passar, mas não me registraram. Eu era apenas a garçonete. Às 7h15 em ponto, a porta da Pão Dourado se abriu. Não era Alberto, era Jorge. O ar na Pão Dourado ficou rarefeito, como se Jorge tivesse sugado todo o oxigênio ao cruzar a porta. Zenaide parou no meio do caminho com uma bandeja de pães de queijo, os olhos arregalados. Até Manuel, o dono, saiu da cozinha, limpando as mãos no avental, o rosto uma mistura de respeito e medo. Jorge não era um cliente, ele era um evento, uma força da natureza. Ele não olhou para ninguém. Seus olhos varreram o lugar, frios e analíticos, como os de um predador mapeando seu território. Ele caminhou lentamente até a 3ª mesa à esquerda, a mesa de Alberto, e sentou-se. O silêncio na padaria era tão denso que se podia cortar com uma faca. Os trabalhadores da construção civil baixaram a voz, terminando seus cafés apressadamente. Meu coração não batia. Ele martelava, uma bigorna contra minhas costelas. Eu me mantive atrás do balcão, fingindo organizar os sachês de açúcar, a cabeça baixa. Ninguém nota a garçonete. Eu repetia o mantra na minha cabeça, mas pela primeira vez eu duvidei dele. Os olhos de Jorge pareciam notar tudo. Ele não pediu nada, apenas ficou ali, as mãos cruzadas sobre a mesa, observando. Os minutos se arrastaram, cada segundo uma tortura. Finalmente, ele ergueu um dedo, me chamando. Cada passo em sua direção foi uma batalha contra o meu próprio corpo, que gritava para eu correr. Mantive o olhar baixo, focado no chão, até parar ao lado da mesa dele. Senhor, minha voz saiu como um sussurro, fraca e submissa. A voz de uma ninguém. Um café preto, sem açúcar, ele disse. A voz dele era exatamente como eu me lembrava. Baixa, calma, mas com um peso que esmagava. Era a voz que assombrava meus pesadelos. Eu assenti e me virei, as pernas tremendo. Preparei o café com as mãos surpreendentemente firmes. A raiva fria era minha armadura. Voltei e coloquei a xícara na frente dele, com o cuidado de não fazer barulho. Quando me virei para sair, a voz dele me parou. Você é nova aqui. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Girei lentamente. Sim, senhor. Comecei na semana passada. Ele me encarou por um longo momento. Seus olhos não eram cruéis. Eram piores. Eram vazios, desprovidos de qualquer emoção. Ele estava me dissecando, procurando por uma falha, uma rachadura na minha fachada. Gosta do trabalho? Sim, senhor. As pessoas são gentis. Ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. Gentis. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto estranho. Meu sócio, o senhor Alberto, costumava tomar café aqui todas as manhãs. Ele me disse que a garçonete era mais velha. O teste. O arame farpado escondido num campo de flores. Meu sangue gelou. Ele estava falando de Zenaide. Ele queria ver se eu reagia, se eu demonstrava conhecer a rotina de Alberto. Eu forcei uma expressão de confusão inocente. O senhor deve estar falando da Zenaide, eu disse, apontando com o queixo para o balcão onde ela nos observava, pálida. Ela está aqui há anos. Eu só estou ajudando no movimento da manhã. Eu me rebaixei a uma assistente, uma figura ainda mais insignificante
insignificante. Uma sombra da sombra. Jorge pareceu aceitar a resposta. Ele pegou a xícara, tomou um gole de café e fez uma careta. Horrível. Ele colocou a xícara de volta no pires com um estalo. Ele se levantou, tirou uma nota de R$ 100 da carteira e a jogou na mesa. Pelo incômodo. Seus olhos encontraram os meus uma última vez. Dizem que as paredes têm ouvidos, mas eu acho que o problema não são as paredes. Ele olhou ao redor, para os outros clientes, para Zenaide, e seu olhar parou em mim. São as pessoas que se escondem atrás delas, fingindo ser o que não são. Ele se virou e saiu, deixando a nota de 100 e o café quase intocado na mesa. A padaria inteira soltou o ar que estava prendendo. Zenaide correu até mim. Menina, você está bem? Você está branca como papel. Eu não conseguia responder. Meu corpo inteiro tremia. Ele sabia. Ele não sabia quem eu era, mas ele sabia que havia alguém. Ele sentiu o cheiro da ameaça no ar. Ele veio aqui para marcar seu território, para mostrar que não tinha medo. Fui limpar a mesa dele, as mãos ainda trêmulas. Peguei a xícara, o pires, e então eu vi. Embaixo da nota de R$ 100 não havia nada, mas na própria nota, escrita com uma caneta fina, havia uma mensagem. Não eram palavras, era um endereço. Rua das Acácias, 412, Galpão 7, hoje, meia-noite. Não era um convite, era uma intimação. Ele não estava chamando o fantasma para uma conversa, ele estava armando uma armadilha. E eu sabia que precisava entrar nela. Era a única chance que eu teria. A fortaleza não seria derrubada pedra por pedra. Eu teria que implodi-la de dentro para fora. A nota de R$ 100 queimava no meu bolso, mas o endereço nela gravado era gelo puro. Rua das Acácias, 412, Galpão 7, meia-noite. Uma armadilha, sem dúvida. Jorge não era do tipo que deixava pontas soltas. Ele queria me eliminar. A única pessoa que conhecia seu passado. A única que poderia desmascarar o fantasma. Mas ele cometeu um erro. Ele me subestimou. Ele sempre subestimou. Ele achava que o problema eram as pessoas fingindo ser o que não são. Ele estava certo. Só errou o alvo. Naquela tarde, usei o telefone público da praça. Não o meu celular. Disquei o número do escritório de importações de Alberto, o sócio. Quando a secretária atendeu, usei a mesma voz submissa da garçonete. O senhor Alberto, por favor. É sobre uma entrega urgente no Galpão 7. Uma que o Jorge não quer que ele saiba. Houve uma pausa. A mulher me mandou esperar. Minutos depois, a voz de Alberto, tensa e desconfiada, soou na linha. Quem está falando? Alguém que ouviu o suficiente para saber que o container que chega hoje à noite não tem só tecidos importados. Eu disse, a voz baixa. Alguém que sabe que o seu sócio, o fantasma, planeja te deixar com a conta inteira quando a Polícia Federal bater na sua porta amanhã de manhã. O silêncio do outro lado foi a minha resposta. Ele sabia do que eu estava falando. Esteja lá, meia-noite. Traga quem você confia. Eu vou levar o Jorge até você. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. A isca estava lançada para 2 peixes. Às 11h50 da noite, eu estava na rua escura e deserta das Acácias. O cheiro de maresia e óleo diesel pairava no ar. Parei na esquina, nas sombras, e esperei. O carro de luxo de Jorge estacionou em frente ao Galpão 7. Ele desceu, impecável em seu terno, e entrou sem hesitar. 5 minutos depois, eu caminhei até a grande porta de metal e a empurrei. Ela rangeu. Lá dentro, o lugar era imenso e mal iluminado. Caixas e mais caixas empilhadas até o teto. Jorge estava de costas para mim, ao lado de um container aberto. Você veio, ele disse sem se virar. Corajosa ou burra. Eu precisava ver o fantasma com meus próprios olhos, respondi, minha voz ecoando no silêncio. Ele se virou. Nos seus olhos não havia surpresa, apenas um tédio cruel. E agora que viu? Achou que teríamos uma conversa? Que eu te daria dinheiro para sumir? Você era um peso morto antes e continua sendo agora. Você está errado, eu disse, dando um passo à frente para a luz. Eu não sou um peso morto. Eu sou a âncora que vai te levar para o fundo. Nesse momento, um segundo carro parou do lado de fora. Passos pesados. A porta do galpão se abriu de novo. Era Alberto e ele não estava sozinho. 2 homens altos e de cara fechada o acompanhavam. O rosto de Jorge se transformou. A máscara de controle caiu, revelando pura fúria. Alberto, o que você está fazendo aqui? Vim ver a entrega que você não queria que eu soubesse, sócio, disse Alberto, a voz cheia de veneno. Ele apontou para o container. Eu liguei para os meus contatos no porto. Este container não tem nada a ver com a nossa empresa. O que tem aí dentro, Jorge? Jorge riu. Um som seco e sem humor. Você não entenderia, Alberto. São negócios de outro nível. São negócios que vão te colocar na cadeia, eu disse. Minha voz finalmente firme, alta, minha. E então, ouvimos o som que Jorge mais temia. Sirenes, se aproximando rápido. Luzes azuis e vermelhas pintaram as paredes do galpão. O pânico tomou conta do rosto dele. Ele olhou de mim para Alberto, para a porta, procurando uma saída que não existia. Ele era um animal enjaulado. Quando os policiais entraram, ele não resistiu. Ele apenas ficou parado. O terno
no caro de repente parecendo uma fantasia barata. Enquanto o algemavam, seus olhos encontraram os meus. Não havia ódio, havia algo pior, confusão. Como? Ele sussurrou, a única palavra que importava. Eu me aproximei dele, o suficiente para que só ele ouvisse. Você disse que o problema são as pessoas fingindo ser o que não são. Você fingiu ser um morto. Eu fingi ser uma garçonete. Parece que a minha fantasia foi melhor que a sua. 6 meses depois, eu estava sentada num banco de praça, vendo Pedro chutar uma bola. Ele estava saudável, feliz. O sol da tarde era quente no meu rosto. O dinheiro da recompensa que Alberto me deu, uma pequena fortuna, nos deu um novo começo. Uma casa pequena, uma vida simples, uma vida real. Jorge foi condenado a 20 anos. Nunca mais o veríamos. Eu não era mais um fantasma, nem uma garçonete, nem uma vítima. Eu era apenas uma mãe, vendo seu filho brincar. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fingindo. Da mentira de um fantasma à prisão dele. Recuperei meu filho e fiz justiça. O que você achou dessa reviravolta? Inscreva-se para mais histórias intensas como esta.